Bem-vindos ao Histórias de Crimes Reais. Hoje, vamos explorar um dos casos mais perturbadores da história dos Estados Unidos. Uma cidade pacata, uma série de desaparecimentos misteriosos e um criminoso que soube usar sua aparência amigável para enganar suas vítimas. Prepare-se para conhecer a mente por trás de um dos serial killers mais assustadores da história, Ed Kemper. Vamos mergulhar nessa jornada sombria e cheia de detalhes inquietantes. O cenário em Santa Cruz. Santa Cruz, na Califórnia, era uma cidade costeira tranquila, com praias deslumbrantes e um forte senso de comunidade. No entanto, essa paz foi destruída no início dos anos 1970, quando jovens estudantes universitárias começaram a desaparecer. As vítimas eram, em sua maioria, estudantes da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, jovens que sonhavam com o futuro, mas que foram tragicamente interrompidas por um predador. Entre as vítimas mais conhecidas estavam Mary Ann Pesce e Anita Luchessa, ambas estudantes universitárias, desaparecidas em 1972. Pesce e Luchessa pediam carona para casa quando aceitaram uma de Ed Kemper. Suas famílias, devastadas pelo desaparecimento, nunca poderiam imaginar que suas filhas haviam caído nas garras de um dos mais cruéis assassinos da história. Outro nome que chocou a comunidade foi Cindy Chachal, uma jovem estudante que desapareceu em 1973. Ela também foi vítima de Kemper, que a atraiu com a mesma simpatia falsa com que havia enganado outras mulheres. As investigações sobre o desaparecimento dessas jovens não avançavam, pois Kemper, com sua inteligência acima da média, sabia evitar a detecção policial. A polícia sem pistas. Enquanto o número de desaparecimentos aumentava, a polícia de Santa Cruz estava em uma corrida contra o tempo. A falta de pistas concretas deixava os investigadores frustrados, e o medo se espalhava pela cidade. Jovens universitárias estavam desaparecendo sem deixar rastros, e os poucos indícios que surgiam não levavam a lugar algum. As investigações, inicialmente, não conectaram os casos uns aos outros, pois Kemper agia com grande cautela e frieza. Ele se misturava facilmente na comunidade, dirigia pelas ruas da cidade, pegando carona com suas vítimas sem levantar suspeitas. Os habitantes de Santa Cruz estavam em estado de alerta, sem saber que o assassino circulava livremente entre eles. Kemper sabia como enganar as autoridades. Ele monitorava as investigações através de amigos policiais com quem conversava em bares locais, usando essas informações para ajustar seus passos e continuar seus crimes sem ser pego. Enquanto isso, os corpos das vítimas eram descartados em áreas isoladas, o que dificultava ainda mais o trabalho da polícia. Para entender como Ed Kemper se tornou um dos assassinos mais temidos da história, é essencial voltar ao início, à sua infância perturbadora. Nascido em 18 de dezembro de 1948, em Burbank, Califórnia, Ed era o segundo de 3 filhos de Edmund Kemper Sr. e Clarnell Stranberg. No entanto, ao contrário de muitas histórias familiares, a infância de Ed foi marcada por traumas profundos e um ambiente tóxico que moldaria sua vida de maneira terrível. Sua mãe, Clarnell, era uma mulher autoritária e cruel, que constantemente humilhava o filho. Ela o isolava das outras crianças, forçando-o a dormir no porão escuro da casa, alegando que ele era um perigo para suas irmãs. Clarnell o desprezava, dizendo repetidamente que ele jamais seria amado por uma mulher, o que gerou em Ed um ressentimento crescente e uma raiva profunda. Enquanto outras crianças tinham infâncias normais, cheias de brincadeiras e interações saudáveis, Ed cresceu em um ambiente de isolamento emocional. Passava noites solitárias no porão, cercado por seus próprios pensamentos sombrios. Além disso, ele desenvolveu um fascínio perturbador pela morte e pela violência desde muito cedo. Aos 10 anos, já demonstrava comportamentos cruéis com animais, um sinal de alerta que, na época, passou despercebido. A ausência de seu pai, Edmund Sr., que havia abandonado a família, só intensificou o ódio de Ed por sua mãe. A figura paterna, que poderia ter sido um contrapeso para o abuso emocional de Clarnell, não estava presente, deixando Ed ainda mais vulnerável aos abusos.
Ele crescia cada vez mais isolado e ressentido, alimentando fantasias violentas como uma forma de escape de sua realidade opressora. Aos 15 anos, em um surto de raiva, Ed cometeu seu primeiro crime grave. Ele assassinou seus próprios avós paternos. Esse ato violento chocou sua família e o levou a ser internado em uma instituição psiquiátrica, onde foi diagnosticado com distúrbios de personalidade. No entanto, sua inteligência o permitiu enganar os médicos, e ele foi liberado aos 21 anos, aparentemente reabilitado. O que ninguém sabia era que a raiva e o ressentimento acumulados durante sua infância continuavam a crescer dentro dele. Sua relação com sua mãe, Clarnell, continuava conturbada, e Ed voltou a morar com ela após sua liberação. Mas logo ele começaria a canalizar toda a sua raiva em uma série de crimes que chocariam a nação. Na tranquila cidade de Santa Cruz, jovens mulheres começaram a desaparecer. Entre as vítimas mais conhecidas estavam Mary Ann Pesce e Anita Luchessa, estudantes da Universidade da Califórnia. Essas jovens, assim como outras, desapareceram após aceitar carona de Ed, que, com sua aparência amigável e um jeito educado, conseguia enganar facilmente suas vítimas. A polícia, porém, não conseguia fazer conexões entre os casos. As investigações estavam estagnadas, e a falta de pistas concretas deixava todos em um estado de alerta. Enquanto isso, Ed Kemper continuava a circular livremente pelas ruas, um predador oculto entre os cidadãos, até que sua fúria finalmente se voltaria para a própria pessoa que ele mais odiava, sua mãe. O ponto de virada na história de Ed Kemper veio em 8 de abril de 1973, quando ele cometeu um crime que o levaria à captura. Após uma discussão violenta com sua mãe, Clarnell, Ed a matou brutalmente. Em um ato de extrema violência, ele usou um martelo para matar Clarnell e, em seguida, decapitou seu corpo. Ed não parou por aí. Ele também assassinou a amiga de sua mãe, que estava visitando a casa no mesmo dia. Depois dos assassinatos, Kemper fez algo que deixou as autoridades e a comunidade atônitas. Em um momento de aparente exaustão emocional e desejo de confissão, ele ligou para a polícia e confessou seus crimes. Ele forneceu detalhes gráficos sobre os assassinatos e indicou onde os corpos poderiam ser encontrados. Quando a polícia chegou à casa de Kemper, encontrou um cenário horrível. O corpo de Clarnell foi encontrado decapitado, e a amiga dela também estava morta. Com a sua confissão e as evidências encontradas, Kemper foi preso em 8 de outubro de 1973. Ele foi acusado de matar 10 pessoas, incluindo jovens estudantes e membros de sua própria família. Sua habilidade em se disfarçar como um cidadão comum, enquanto realizava atos de extrema violência, chocou a nação. Durante o julgamento, Kemper forneceu detalhes perturbadores sobre seus crimes, o que causou ainda mais choque e repulsa no público. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Hoje, Ed Kemper continua preso, e seus crimes são estudados por psicólogos e criminologistas que buscam entender o que leva alguém a se tornar um criminoso em série. A história de Ed Kemper é uma jornada sombria e perturbadora pela mente de um dos mais cruéis criminosos da história. Sua infância repleta de abusos e a falta de apoio emocional foram fatores-chave que contribuíram para sua transformação em um criminoso em série. A capacidade de Kemper de se disfarçar como um cidadão comum, enquanto realizava atos de extrema violência, é um lembrete sombrio de como o mal pode se ocultar à vista de todos. Obrigado por assistir ao Histórias de Crimes Reais. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal para mais histórias reais e intrigantes. Até a próxima!